As aulas vão começar e os professores têm que ser muito exigentes naquilo que é, digamos, o seu dia-a-dia e o trabalho nas escolas. E é por isso que nós decidimos editar este manual de procedimentos, condições e exigências. Isto não é um caderno reivindicativo. Isto não é um caderno reivindicativo, isso é importante. Este é um manual em que nós temos, em primeiro lugar, quais são as condições sanitárias a observar pelas escolas e agrupamentos, e as condições sanitárias são aquelas que estão nas orientações da DGS ou na legislação que saiu específica para as escolas, e portanto o que aqui está não é exatamente, em alguns casos, a nossa opinião, é aquilo que está hoje em procedimentos legais que chegaram às escolas. Por exemplo, a nossa opinião relativamente ao distanciamento é que não faz sentido, é até estranho, que a Direção-Geral de Saúde tenha dito que o distanciamento entre pessoas deve ser de, no mínimo, 2 metros, por razões que têm a ver com a projeção de aerossóis, e depois tenha considerado que nas salas de aula o distanciamento possa ser de 1,5 metro a 2 metros, ou seja, inferior ao distanciamento que prevê, que estabeleceu como sendo o de segurança. Mas é o que está, e portanto aquilo que nós aqui colocamos é exatamente aquilo que neste momento tem que ser observado pelas escolas. Depois temos um segundo capítulo também sobre as condições que nós consideramos, as exigências que as pessoas devem colocar para que, em nome da saúde pública, da sua própria saúde e da saúde dos estudantes e por aí fora, de todos os que partilham a escola e não só, também das famílias, que são, enfim, alguns cuidados que os próprios professores devem ter, algumas exigências que os professores devem fazer e, sobretudo, algumas condições que, no início de cada aula, os professores devem colocar, porque se, por exemplo, na aula os alunos estiverem sem máscara, que se, por exemplo, a sala não tivesse sido desinfetada da utilização anterior para aquela utilização, os professores, pura e simplesmente, devem dirigir-se às direções das escolas e dizer que, enquanto não estiverem observadas as condições que têm que estar, não iniciam a sua aula, porque senão irão eles mesmos correr riscos. E quer dizer, ninguém consegue dar uma aula, já é difícil com uma máscara pela frente, e dar uma aula em que todo o tempo ele tenha que, a concentração que tem que ter para trabalhar com os seus alunos, seja gasta, por exemplo, a medir a distância de cada aluno, a manter o aluno à distância, a saber que não se pode encostar a coisa nenhuma, quer dizer, isso assim é quase impossível as pessoas estarem a trabalhar. E por último, os quadros legais todos que saíram desde que começaram, enfim, desde que houve o confinamento e desde que as escolas encerraram. Começamos no Decreto-Lei 10A, que foi do dia 13 de março, foi o último dia em que as aulas aconteceram, com as aulas presenciais aconteceram, e a partir daí tem todos os quadros legais em síntese que até agora as pessoas têm, com o resumo do seu teor e que depois permitirá, face a alguma dúvida que as pessoas tenham, lá ir procurar. Para além desta distribuição em papel que nós iremos começar a fazer no dia 18, à entrada das escolas, quando os colegas estiverem a chegar, e portanto será a entrada e não lá dentro, para tentarmos não aumentar ainda mais a população dentro de cada escola, mas que nós estaremos, por exemplo, aqui no Porto, a partir porque as escolas vão funcionar das 10 às 17, aqui no Porto, a partir das 9h30, na escola secundária Clara de Rezende, estará lá a Manuel Mendonça, que é presidente do sindicato e simultaneamente presidente do Conselho Nacional da FENPROF. Depois em Coimbra, também às 9h30, na escola secundária Dom Dinis, onde estarão os membros da coordenação do SPRC, a minha colega Anabela Sotaia, também estarei eu, na qualidade aqui de secretário-geral da FENPROF. Em Lisboa, na escola secundária de Camões, onde estará, entre outros dirigentes, evidentemente, não estaremos sozinhos, onde estará o presidente do Sindicato de Pessoas da Grande Lisboa, neste caso o colega José Costa. Depois em Évora, em escola que ainda não está estabelecida, mas que dentro em pouco já saberemos e depois poremos esta informação a correr, com o presidente do Sindicato de Pessoas da Zona Sul, Manuel Nobre, e em Faro, portanto são 5, porque são as 5 regiões educativas do país, com a nossa colega Ana Simões, que é coordenadora da Distrital de Faro, do Sindicato do Sul, também às 9h30, na Escola Secundária Tomás Cabreira. E depois estaremos ainda noutros distritos, não sei exatamente aqui no Norte, sei que estaremos na Guarda, em Viseu, em Castelo Branco e também no Norte e noutros sítios estaremos, mas digamos que os coordenadores dos sindicatos estarão nestes locais a acompanhar a abertura. Como
como disse, iremos distribuir o manual em primeira mão a esses colegas, mas a partir de hoje à tarde ele vai estar disponível também aqui nos nossos sites, nas nossas páginas de redes sociais, e será de fácil consulta para todos os colegas. Portanto, no fundo, é parecido com o que ali está, sendo que depois aquilo que tem é que quando as pessoas chegam a um determinado sítio e querem saber, por exemplo, sobre a utilização de máscara, carregam lá e têm a resposta. Se querem saber sobre como é que deve haver a sala de isolamento, carregam lá e têm a resposta, e portanto vai sempre tendo por aí abaixo os textos introdutórios e depois também as questões que têm a ver com, por exemplo, a própria legislação. O colega quer saber uma determinada legislação sobre, sei lá, o estado de emergência, que já foi anterior, mas talvez aqui mais à frente, sobre um decreto-lei que é muito importante, que é o 20 de 2020, que no fundo estabelece as medidas excepcionais de proteção social, né? Tem sempre o acesso a toda esta legislação e, portanto, pode aí passar a conhecê-la. Portanto, este manual, no entanto, não vai ser para já um documento fechado. Este vai ser um manual dinâmico, e dinâmico no sentido de quê? Ele vai ser acrescentado, nomeadamente online, claro, porque mais difícil em papel, não quer dizer que não se faça, mas para já, através do suporte digital, com as respostas às perguntas que nos vão surgir agora. Os colegas vão com certeza ter dúvidas, vão com certeza querer saber se determinada situação que está acontecendo na sua escola, se é uma situação legal, se é assim que deve ser, se não é assim que deve ser, e vamos perguntar, e nós iremos fazer um registro das chamadas dúvidas frequentes, que toda a gente chama as FAQ, não é? Dúvidas frequentes, e portanto com as respostas a essas dúvidas, e iremos periodicamente, e se calhar mais que uma vez por semana, iremos divulgá-las. Nesse sentido, vamos abrir na página da FENPROF e depois também nas redes sociais uma aplicação que vai permitir aos colegas colocar lá as suas dúvidas, as suas perguntas, até as suas denúncias, se quisermos dizer assim, de situações que eles considerem que não estão corretamente, não estão a correr de acordo com a lei ou com os normativos ou com aquilo que consideram ser a sua própria segurança. E, portanto, essa aplicação permitirá que as situações vão sendo ali colocadas pelos colegas, em alguns casos podendo dar origem a contactos com a escola para tentar resolver um problema, com contactos com o Ministério da Educação ou com a Inspeção ou com a Direção-Geral de Saúde para tentar resolver determinado problema, e noutros casos são apenas pedidos de esclarecimento sobre a situação legal. Bom, e aí o que nós iremos fazer é depois fazer essas tais FAQ, como eu disse, que depois irão sendo atualizadas e que vamos divulgando para que as pessoas possam tirar essas dúvidas. Portanto, este é o apoio que compete a uma organização como a FENPROF, que é a mais representativa dos professores em Portugal, dar a todos os colegas, num momento que é um momento muito difícil, que é um momento que as pessoas precisam de ter muita confiança, mas não estão com essa confiança toda que era necessária, e, portanto, vão ter que ter muito cuidado, eventualmente também, se as pessoas estivessem já com a confiança absoluta, se calhar até descurariam de alguma maneira ou em algum momento as normas que não podem aliviar. Um professor custa muito estar a dar uma aula com máscara. Eu estou aqui sentado e já estou completamente transpirado. Ora, imagine-se agora o que é um professor estar uma manhã inteira de máscara a ter que falar, e não é sentado com certeza, há de ser em pé, há de ser a interação com os alunos, há de ser... E, portanto, como é que isto vai ser? Vai ser complicado. E, portanto, mas as pessoas não podem aliviar que é a certa altura porque tirar a máscara e pronto, e continuar. Isso não pode acontecer, não é? Temos a outra perspectiva que é muito duvidosa, que é que, do ponto de vista pedagógico e educativo, isto se justificaria neste momento, e em nossa opinião, temos dúvidas, e dúvidas essas que o número crescente de escolas tem vindo a colocar. A Escola Secundária Camões, por exemplo, em Lisboa, a Escola Secundária Anselmo Andrade, o Agrupamento de Escolas Romeu Correia, a Escola Secundária Dom Dinis, ainda esta semana, no dia 12, a Escola Secundária, o Agrupamento de Escolas tem a Escola Secundária Alberto Sampaio em Braga e outras, a Escola Secundária Alves Martins em Viseu. Muitas escolas têm vindo a colocar precisamente, e pais também, a oportunidade, a necessidade de avançar para, neste momento, este trabalho presencial. Nós compreendemos, e são muito importantes, atenção, eu gostava que isto ficasse claro, para a FENPROF é absolutamente compreensível o interesse e a importância que, do ponto de vista social, tem o retomar da normalidade, com todos, como já disse a Manuel,
com tudo aquilo que hoje a normalidade vai ter de ser. Nós hoje retomámos aqui a normalidade de conferências de imprensa, mais ou menos, e nestas condições. Portanto, nós compreendemos que no plano social é preciso tomar medidas de retorno à normalidade. Percebemos do plano económico, essa foi uma das questões que ainda ontem foi abordada, é que neste momento também muitas famílias precisam de voltar ao trabalho, estão com cortes salariais, algumas com o agregado familiar adulto no desemprego, e portanto isto é fundamental para a sociedade, é fundamental para o coletivo e é fundamental para as famílias, para cada pessoa individualmente. Nós compreendemos isso tudo. Agora, também não podemos deixar, uma vez estamos a falar aqui de questões que têm a ver com a educação e com o ensino, de questionar, digamos, a importância ou o interesse desta retoma. E aí ela é bem mais duvidosa do que nos outros planos. Porque não sabemos se todos os alunos, os pais, irão permitir que regresse. O Ministério da Educação já disse que quem não regressar ao presencial, por opção das famílias, não vai ter resposta nenhuma até à altura dos exames, porque sabemos que pode ser criado um quadro de maior desigualdade ainda, por exemplo, para quem vai fazer exame. Aquilo que questionamos é se a um mês, ou um mês e pouco, um mês e meio do final do ano, se esta era necessariamente a decisão a tomar e se os exames são necessariamente a forma de poder ver aqui como é que se fará o acesso ao ensino superior. Porque, de facto, as desigualdades se separaram. Agora, se agravaram. É assim, nós consideramos que todos os professores, todos os funcionários e todos os estudantes, os alunos, os devem fazer, porque o problema aqui nem é tanto do contágio dos professores e dos trabalhadores não docentes aos alunos. Também é entre os professores e os trabalhadores não docentes entre si, porque vão também partilhar espaços. Mas a questão principal, e não o fazer aos alunos, eu diria que é uma opção incompleta. É uma decisão incompleta, porque, como nós também sabemos, provavelmente os alunos são aqueles que vão estar assintomáticos, provavelmente os alunos, embora hoje também se ponha em dúvida, mas pronto, o contágio entre si possa contribuir para a imunidade de grupo, mas o grande problema também é depois o contágio ao mais velho. E eu lembro que a Organização Mundial de Saúde, ainda esta semana, chamou a atenção para o facto de o conceito de imunidade de grupo ser um conceito da epidemiologia animal, veterinária, e que passa precisamente por, num determinado contexto, de um grupo de animais, um rebanho, sacrificarem-se uns poucos para poder salvar todo o grupo. Ora bem, e como a OMS disse, e até falando para os países que agora começam a desconfinar, pedindo que houvesse cuidado, não foi dizendo que não o fizessem, foi pedindo que houvesse cuidado, é que neste grupo estamos a falar de pessoas e, portanto, o sacrificar algumas para o bem coletivo significa a morte de pessoas e, neste caso concreto, também de pessoas. Por isso, parece-nos a nós que é acertada a decisão de fazer os testes a toda a população e parece-nos a nós que, também nós, a toda a população escolar, e parece-nos a nós, também acho que percebemos, nós calculamos, portanto, o Ministério diz que são cerca de 160 mil alunos que vão agora regressar no secundário. Mais os professores, mais os funcionários, pode ser um número próximo dos 200 mil. Pronto. No caso das creches e do pré-escolar, portanto, este conjunto entre crianças, adultos que trabalham nas creches e no pré-escolar, serão à volta de 240 mil a 250 mil. Não sabemos se vão regressar todos, não sabemos se vão estar as crianças todas, mas o universo é este. Portanto, falamos aqui de um grupo que vai regressar, que já anda perto de 1 milhão de pessoas, né? Entre crianças, adolescentes e adultos. É muita gente. E, portanto, percebemos que poderá não se fazer, no caso dos testes, se a avançarem, que, na nossa opinião, devem, não é tarde, não passou a oportunidade, é sempre oportuno, tem que haver prioridades. E, na nossa opinião, as prioridades têm que começar, precisamente, pelos sítios onde a infecção está hoje mais ativa. Por exemplo, se na Azambu já apareceu um foco numa empresa. Se na Azambu já agora ontem apareceu outro foco noutra empresa, evidentemente toda a população escolar da Zambuja que vai regressar às escolas deve ser necessariamente, e antes de comparecer, sujeita a testes para saber se as pessoas estão ou não infectadas e poder proteger todos, porque senão, e depois, enfim, nós sabemos, então, aliás, ontem na reunião foram ditos quais eram os conselhos, por exemplo, nestes 15 dias foram os mais ativos, por exemplo, a nível de distritos, o primeiro foi Lisboa, o segundo foi Porto e o terceiro foi Braga, mas também tem essa identificação conselho a conselho, tem os conselhos todos pela ordem, portanto, é fácil,
estabelecer prioridades, começando precisamente por aqueles onde a atividade epidemiológica é mais elevada.